Olá galera, aqui é o professor Danilo e agora nós vamos estudar então probabilidade, tá? Para estudar probabilidade a gente tem que entender que existe aqui uma fórmula, tá? Existe uma lógica para que a gente possa encontrar essa probabilidade. Então o que está escrito assim, o que está escrito aqui, tá? Que o P de A é igual a N de A dividido por N de ômega, tá? O que significa isso daqui então? Vamos então entender o que é cada parte. Cada elemento desse aqui vai ser uma variável, ou seja, cada elemento desse é um número diferente. Aonde o P de A ele vai ser a probabilidade, ok? O N de A ele é o número de resultados favoráveis. E o N de ômega é o número de resultados possíveis, ok? Então a gente tem que lembrar principalmente que o que é a probabilidade? A probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer. Essa chance dessa coisa acontecer pode ser algo bom ou algo ruim. Entende? Entende? Então, quando a gente calcula a probabilidade, a gente está calculando a chance de determinada coisa acontecer. E essa chance ela é calculada através desta fórmula, ok? Então, quando nós temos aqui o P de A, o P que ele está representando para nós a probabilidade desse A, que é o que vai acontecer. Então, A significa o acontecimento que eu quero, ok? Então, no próximo exemplo, nos próximos exemplos, perdão, nós vamos entender melhor o que quer dizer essa fórmula quando nós formos aplicar aqui dentro dos problemas, ok? Estudando agora a probabilidade, nós vamos fazer então o exemplo 1, ok? O exemplo 1 diz o seguinte: um estojo escolar tem 14 lápis coloridos e 9 lápis pretos. Qual a probabilidade de vir um lápis preto? Então agora a gente vai aplicar aqui então a ideia da probabilidade, ok? Então, para eu fazer isso, a primeira coisa eu vou retirar aqui alguns dados importantes, tá? O primeiro dado que eu vou retirar é o total de lápis. Eu preciso saber quantos lápis tem para eu poder determinar a probabilidade. E dentro desse estojo, no total, eu tenho 14 lápis coloridos e 9 lápis pretos. Então, eu tenho que fazer 14 mais 9. 14 mais 9, então, vai dar 23. 23 é o número total de lápis que tem no estojo. Perfeito. Então, esse aqui é o nosso espaço total, o nosso número total de elementos que a gente vai ter aqui para a gente utilizar. Lápis preto, já na parte de lápis preto, a gente só tem quantos? A gente só tem 9, tá? Então, a gente vai colocar aqui 9. Por que eu coloquei lápis preto aqui? Porque a probabilidade que eu quero é de vir um lápis preto. Então, eu preciso colocar a quantidade de lápis preto que tem para usar ela no cálculo da probabilidade. Ótimo. Agora que eu já determinei aqui a quantidade total de lápis e a quantidade de lápis que eu quero, que é o que eu preciso sortear, né? No caso, o que eu preciso, calcular a probabilidade, a chance de vir, eu vou então colocar aqui a nossa fórmula, que é o seguinte, que é a probabilidade de vir, então, 9, então P de A, que é a probabilidade do evento, o evento é vir 9, isso aqui é igual ao número de acontecimentos, tá? O número de chances que eu tenho, no caso que é 9, dividido pelo número de ômega. O número do ômega, que é o ômega, ele é o total, no caso, do elemento que tem. Que aqui nessa situação, nessa número 1, é 23. Então, ó, o N de A é o número do evento, da chance do que você quer, do elemento que você quer, da probabilidade, que é o lápis preto. E o N aqui do ômega, ele vai ser, então, o total de elementos que tem, né? O que você vai ter aí para você tirar uma chance disso tudo. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos substituir, então, os valores para a fórmula. Substituindo os valores, então, quem que vai ser o P de A? Vou escrever aqui que o P de A é igual a um ponto de interrogação. Eu não sei quem é o P de A, tá certo?
O próximo elemento aqui da fórmula que eu tenho que retirar, que eu tenho que descobrir, é o N de A. Então, o N de A, a gente sabe quanto que é. O N de A, ele é 9, ok? O próximo que a gente tem que aqui descobrir da fórmula é o N de ômega. Então, o N de ômega, ele vai ser igual a 23, que é o total aqui de elementos que eu tenho dentro do meu estojo, ok? Só lembrando, só de curiosidade, pessoal, ômega é uma letra grega e a gente usa essa letra grega dentro da fórmula da probabilidade, tá? Então, seguindo, agora que nós já sabemos aqui o que nós temos, nós podemos substituir na fórmula. Então, temos que a probabilidade, né, desse evento acontecer aqui é igual. O N de A é 9, então substituir o N de A por 9. E o N de ômega, ele vai ser então o quê? 23. Então, quando eu substituo a fórmula, automaticamente eu já chego na probabilidade, tá? Então, a probabilidade é 9 em 23. Então, aí vem a pergunta, qual a probabilidade de vir um lápis preto? A probabilidade de vir um lápis preto é de 9 em 23, ok? Bom, vamos agora fazer o exemplo 2, ok? Em um cesto, há 12 bolas de vôlei, sendo 2 brancas, 6 amarelas e 4 vermelhas. Ao acaso, uma bola é retirada. Qual a probabilidade dessa bola ser vermelha? Então, nessa situação aqui, o que nós temos? Nós temos uma cesta cheia de bolas de vôlei e essas bolas que estão aqui, tá? No total, a gente tem 12. E aqui a gente tem enumerado a quantidade de cada uma. A gente tem duas brancas, 6 amarelas e 4 vermelhas, ok? Aqui o pensamento é até mais simples, porque se a gente somar a quantidade, né, de bolas, se a gente 2 mais 6 mais 4, vai dar 12. Então o total de bolas a gente aqui não precisa calcular. No caso, o problema ele já falou pra gente que no total tem 12 bolas, ok? Não precisamos fazer o cálculo. Agora aqui, o que eu quero encontrar, então, é a probabilidade de encontrar bolas vermelhas. Então, aqui olhando no problema, a quantidade de bolas vermelhas é 4. Então, nós vamos colocar aqui 4. Maravilha. Então, o próximo passo é a gente colocar aqui a fórmula para a gente conseguir descobrir a probabilidade. Então, nós temos aqui que o P de A é igual a N de A dividido pelo N de ômega, ok? Perfeito. Então, temos aqui a fórmula. Vamos, então, agora determinar qual número é de cada elemento, tá? Dessa fórmula. Aqui, ó, eu vou colocar o P de A. O P de A, a gente não sabe quanto é, tá? Depois, a gente vai colocar aqui o N de A. O N de A, ele é, então, o número de vantagem, o número de acertos que eu posso ter. Então, o número que eu tenho de acertos, de chances que eu tenho de tirar é 4, porque tem 4 bolas vermelhas, ok? E agora nós temos aqui o N de ômega. No caso do N de ômega, ele é o total de bolas que tem aqui no cesto, tá? Então, nesse cesto, a gente tem um total de 12 bolas. Ótimo! Como a gente já descobriu aqui os elementos que a gente precisa, nós já podemos resolver aqui na fórmula. Na fórmula, então, nós temos que o P de A é igual... O N de A a gente vai substituir ele, então, por 4. Tá? E o N de ômega, nós vamos substituir ele aqui pelo 12. Então, nós temos que a probabilidade aqui é de 4 em 12. No exemplo 1, quando a gente teve a probabilidade anterior, nós tivemos 9/23, tá? No caso, vou até anotar aqui, ó. No 9/23, nesta fração aqui, ela não tem como simplificar, ok? Não há como fazer uma redução dela. Mas já no caso do 4/12, eu posso simplificar a fração. E simplificar a fração é fazer o quê? Dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo, tá? Então, tem alguma forma de eu dividir o de cima e de baixo pelo mesmo? Sim, tem. Eu consigo dividir o 4 e eu consigo dividir o 12 pelo 4. Então, eu consigo simplificar esta fração por 4. Simplificando a fração por 4, eu tenho o quê?
4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. Ótimo. Então, a probabilidade aqui vai ser a fração já reduzida, tá? Então, a fração simplificada. Então, respondendo aqui, né? Qual a probabilidade dessa bola ser vermelha? Então, a probabilidade da bola sorteada ser vermelha é de 1/3, ok? E o resultado se mantém na forma de fração. Galera, agora aqui no exemplo 3, nós vamos ter o seguinte. 6 bolas enumeradas de 1 a 6 são colocadas em uma urna. E a bola sorteada é o número 7. Qual a probabilidade desse evento? Qual que é a chance de vir o 7? Né? Então, olha que confuso isso. A gente tem uma urna que só tem números de 1 a 6. E aí a pessoa sorteou o número 7. Então, qual que é a probabilidade desse evento? Né? Qual que é a probabilidade de ter saído o 7? Aqui nesse caso, galera, nesse exemplo 3, a gente pode falar que essa é uma probabilidade impossível, tá, de ser acontecida. Então, quando isso acontece, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente vai chamar ele de evento impossível. Então, o evento impossível é aquele que foge da lógica, foge da situação, aonde o nosso espaço aqui, aonde a quantidade de elementos de 1 a 6 não cobre o resultado, ok? Vamos fazer agora o exemplo 4, que diz o seguinte. O professor Roberto está tentando abrir a nova porta de uma nova sala de aula. Ele tem um chaveiro com 6 chaves, mas não sabe qual é a correta. Ele já errou a primeira tentativa. Qual é a probabilidade do professor acertar a chave na próxima tentativa? Então, o que está acontecendo nesse problema? Tá? Nós temos aqui uma porta nova que tem que ser aberta e foi dado para o professor Roberto tentar abrir essa porta 6 chaves diferentes. Então, a gente tem que entender primeiro aqui que só tem uma chance da chave abrir. Só tem uma chave correta, ok? E nós temos dentro dessa uma chave correta 6 chaves. Então, a primeira coisa que a gente vai determinar aqui é o total de chaves. Então, o que acontece? O total de chaves do chaveiro, no começo, era 6 chaves, ok? Então, ele tinha 6. Porém, o que aconteceu no fato seguinte? Ele fez a primeira tentativa e errou. Então, quando ele fez a primeira tentativa e errou, a gente pode tirar uma tentativa daqui. Sobrou quantas chaves? Sobrou 5. Então o que aconteceu? Agora nós temos uma quantidade menor de chaves para entrar na nossa tentativa. Então, o total de chaves aqui, ele não é 6. Agora ele vai ser 5. Porque uma ele já tentou e deu errado e descartou. Ok? Agora aqui, a chave correta. A chave correta, galera, quantas tem? Quantas chaves corretas nós vamos ter nessa situação? Nós vamos ter apenas uma chave correta. Tá? Então, a partir dessas informações, nós vamos agora conseguir então calcular a probabilidade dele acertar agora na próxima tentativa. Para ele abrir a porta e encontrar essa chave correta. Então, nós temos que a probabilidade, né, de conseguir isso é mostrada pela fórmula PA, que é igual ao N de A dividido pelo N de ômega. Ok? Então, vamos pegar aqui os valores para a gente substituir. O que a gente sabe? Né? A gente sabe que o P de A é o que a gente quer descobrir, que é a probabilidade. Nós sabemos também que o N de A, ele é as chances, tá? Então, como só tem uma chance de acertar, só tem uma chave correta, o NA é 1. E nós temos também aqui o quê? Nós temos também o N ômega, tá? O N ômega, ele é o total. No caso, o total aqui de chaves, ele vai ser quanto? Ele vai ser 5. Lembrando que uma já foi descartada na primeira tentativa. Então, nós temos aqui 5, ok? Que é o número total. Agora que nós sabemos todos os elementos, nós podemos substituir aqui na fórmula. Então, temos que o P de A é igual
No lugar do NA, eu vou colocar, então, 1. E no lugar do N ômega, eu vou colocar 5. Então, a probabilidade é de 1/5. A gente sabe que essa fração aqui, galera, não tem como simplificar, ok? Então, já é o resultado final. Então, o que a gente pode afirmar aqui, né? Qual é a probabilidade, né, de acertar na próxima tentativa? A probabilidade é 1/5. Ou a gente pode falar que a probabilidade é de 1 em 5.